Boa noite, estamos nós aqui mais uma vez no nosso Centro Espírita, Núcleo Caminho da Luz. Vamos aqui procurar estudar um pouquinho junto com vocês. Estamos aqui hoje numa situação adversa, onde era para essa casa estar lotada de espíritos encarnados, que toda quarta-feira a gente faz o estudo aqui. Então, por força maior, pelas restrições que estamos tendo que aderir no momento de crise, estamos aqui fazendo essa live para que possamos estar estudando junto e o Mestre Superior venha consolar o coração de cada um. Mesmo sabendo que os irmãos encarnados não estão aqui nesta noite, temos certeza que aqueles espíritos desencarnados que têm o costume de vir na nossa casa, hoje eles sintam-se à vontade de estar aqui conosco nesta noite, estar ouvindo essa palestra. E os espíritos de luz, o mentor espiritual dessa casa, eu rogo que possa estar me ajudando aqui nesta noite, para que nós possamos sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de consolo, nesse momento difícil que estamos passando. Já logo adianto que é um momento difícil, porém necessário no nosso planeta. Então o tema escolhido nessa noite foi crises no mundo e como se portar diante dela, segundo a doutrina espírita. Então o momento que estamos passando, desculpa, irmã, quero fazer também uma oração neste momento, pedir a todos, aqueles que puderem estar colocando uma água para que os bons espíritos possam estar fluidificando, vocês possam estar guardando essa água aí na casa de vocês para ir usando no decorrer da semana. Pode também estar fazendo isso, que os bons espíritos vai estar adentrando os vossos lares e fluidificando essa água também. Vou fazer uma oração aqui, pedir a Deus que possa estar nos abençoando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja aceita a sua vontade. Ensina-nos, Senhor, a perdoar, como o Senhor tem nos perdoado. E não nos deixa, Senhor, faltar o pão de cada dia, e que assim seja, Senhor. Então, voltando agora para o tema da palestra, nós estamos no momento, este momento é um momento que estamos passando por uma crise do invisível, um vírus invisível que veio nos assolar. Através dessa globalização mundial, hoje temos muito acesso nessa globalização que aconteceu. Se a gente pega um avião, dentro de poucas horas a gente está em outro país, pega um carro, dentro de poucas horas a gente está em outro estado. Então isso tem nos beneficiado bastante. Mas também, nesses momentos de crise, nesse momento que está se alastrando esse vírus, isso contribuiu bastante para que esse vírus viesse a se alastrar. Mas nada é por um acaso, tudo acontece pela permissão do Mestre Superior que está no céu. Muitos já sabiam que iríamos passar por isso, nós iríamos passar por isso, pelos momentos que são sobrevindo na Terra, Nós vivemos num momento de prova e expiação e sabíamos que uma determinada época teríamos que mudar para o estado de regeneração. Mas o que eu quero alertar a todos aqui é que nós temos que ter os devidos cuidados com as higienes, com as leis que regem o nosso estado, poder estar cumprindo elas. Existe o pessoal que cuida da saúde, que estão tomando as medidas cabíveis. Nós temos que se adequar a essas medidas cabíveis. Ontem mesmo, estava ouvindo, por um acaso, ouvindo uma estação de rádio, e o que me marcou foi só isso. Ouvi um padre dizer o seguinte, que ele pedia que a população ficasse dentro de casa. E ele ainda mencionou brincando e falou assim, você vai falar que você não vai ser afetado, contaminado pelo vírus, que você tem muita fé, que você vai fazer uma oração e vai sair para a rua e não vai contaminar e não vai contaminar a sua família. Ele ainda brincou e
e disse: não faça isso, porque me falaram que esse vírus é ateu. Foi até um modo de brincadeira que ele fez, mas eu creio que isso a gente tem que pegar um contexto disso aí, né? Porque se é uma coisa que Deus está permitindo e tem o seu motivo, nós não estamos imunes. Não temos que colocar os queridos que são o grupo de risco, mas também não nada. Alguns podem até estar caindo em depressão. Então, o que os espíritos superiores nos diz é que nesse momento é o momento de nós lutarmos contra o nosso medo, lutarmos contra, mas no entanto o homem ainda não aprendeu a dominar o conhecimento dentro de si. Ele não consegue estar dominando o conhecimento, o eu próprio. Nós ainda não conseguimos dominar esse eu próprio. Por isso que muitas das vezes nós estamos passando essas tribulações, passando por essas pandemias, para que nós possamos descobrir o real intuito, por que estamos aqui. Por mais que nós temos que ter a nossa vida pessoal, os nossos dia a dia corriqueiro, mas nós temos que descobrir o porquê nós espíritas nesta encarnação. Qual o sentido que estamos aqui? O que temos que aprender? O que temos que ensinar? Qual a evolução que vamos adquirir nessa existência? Segundo os espíritos, esse momento de transição é um momento que muitas das vezes possa estar nos causando dor. Mas essa dor, ela vai nos testar a capacidade que nós temos para estar adquirindo evolução espiritual, evolução moral, revendo os nossos conceitos no dia a dia. Nós somos uma sociedade espiritual, nós somos espíritos velhos, como todos os espíritos já estudou e sabe disso. Nós somos espíritos que já viveram muitas épocas, nós já vivemos a pandemias, vivemos a guerra, nós já passamos por muita coisa. Outrora, pudemos ser nós aqueles que invadiram Roma para saquear os tesouros, aqueles que perseguiam o cristianismo, que ateava fogo nos corpos em praça pública. Nós possamos ter feito tanta coisa, e isto está gravado no nosso perispírito. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que permitiu nós, no ano de 2020, estarmos encarnados aqui nesta terra, para que pudéssemos estar espiando, estar nos preparando para deixar essas coisas negativas do nosso perispírito. Porque, como se diz, o mundo vai ter que ser transformado. Ele vai ter que ter essa mudança de consciência, essa mudança de estado dele. O próprio, no livro dos Espíritos, tem a questão 737, do capítulo 6, que fala um pouco sobre essas pandemias. Então, na questão 737, é indagado: com que fim Deus fere a humanidade? Por meio de flagelos e destruições. Por que será, né? A resposta é o seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, e que em cada nova consistência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, que os resultados possam ser aperfeiçoados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, apreciais. Daí vêm as qualificações de flagelos, porque o efeito do prejuízo que vos causam essas subserções, porém, são frequentemente necessárias para que mais do ponto de se advento de uma melhor ordem de coisas
para que se realize em alguns anos o que seria exigido séculos. Então, olha para a gente ver. Muitas das vezes, isso acontece para que nós possamos olhar para dentro de nós, buscar uma reflexão, buscar tentar entender qual o mundo que nós estamos vivendo, para que está caminhando, para onde está caminhando essa nossa vivência, que proveito vamos levar dessa encarnação? Qual será o aprendizado que vamos tirar dessa pandemia? Lembrando, queridos irmãos, que o Eurípides Barçanufo, um grande discípulo do Mestre Jesus, um homem que viveu a serviço do seu próximo, em 1918 ele veio a desencarnar no momento de pandemia. As pessoas mais antigas que viveram nessa época lembram, pode ter alguns que até vão lembrar, que foi denominado no Brasil gripe espanhola. Então, ele, com todo o trabalho que ele prestava, ele passou por isso. Ele foi preciso passar por essa provação, para que também hoje pudesse estar sendo citado e servindo de exemplo, para que nós não tenhamos medo de ser, às vezes, desencarnado, vítima de um coronavírus, vítima de uma outra qualquer pandemia. Temos medo sim de não aprender, não deixar um aprendizado para a nossa nação, para a nossa sociedade, com o momento que estamos vivendo. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, não é porque os supermercados estão abertos, mas a maioria dos comércios, escolas e vários outros estão fechados, que a nossa vida espiritual também tem que parar. Mas sim, é um momento que nós temos que aproveitar para refletir o que está acontecendo. Como que pode? A gente jamais esperava algo que viesse a igualar todas as nações, colocou tudo no mesmo nível. Não tem rico, não tem pessoas de poder aquisitivo maior ou menor, para se dizer, não tem raça, não tem distinção. Estamos todos sujeitos a essa pandemia, a esse vírus. Mas o que vamos fazer? O que vamos aprender disso? Aí sim, cada um pode tirar o proveito de uma forma diferente. Cada um tem que estar preparado para aprender com isso. E através desse aprendizado, mais dias lá na frente, sobrevivendo ou não a este colapso, nós vamos ter, o nosso espírito vai ter aprendido alguma coisa, vai ter se purificado, vai ter revisto o conceito de vida que estamos vivendo. Uma coisa que eu estava refletindo, ainda comentei com minha esposa, a gente via falar muito de catástrofe, guerras, tsunamis, mas era lá longe. A gente se comovia, fazia uma oração, chorava por eles às vezes, mas sabíamos que aquilo dali não ia nos afetar diretamente. Mas agora, esse vírus que surgiu, todas as nações foi colocada no mesmo patamar, todos estamos sujeitos a ela. Então, a gente tem que ver o poder de Deus, o quão maravilhoso Ele é e o poder que Ele tem sobre nós aqui na terra. Bobeira nós acharmos que somos alguma coisa, porque para Deus, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Mas, nesse momento de crise,
é o momento de nós refletirmos e é o momento de nós cairmos em si. Até como do Jonas de Ângeles citava, nos momentos de dificuldade é o momento que nós temos que refletir e cairmos em si. É o momento para nós organizarmos a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida material. Um momento de organização, um momento de rever os nossos conceitos, o que é necessário para estarmos aqui nessa terra, para estarmos evoluindo espiritualmente. Outra coisa que nós devemos preocupar é de dar um bom amparo espiritual para os queridos irmãos que vão desencarnar vítima desse vírus. Eles já sabiam, já vieram com esse propósito de estar desencarnando. Mas para que nós possamos ajudar, nós temos que ser otimistas, enviarmos uma oração, enviarmos um pensamento positivo para eles, porque os bons espíritos estão no plano espiritual, recebendo cada um deles, mas o nosso medo gera medo neles também, gera uma carga negativa. Vamos ser otimistas, vamos orar por eles, orar por nós, orar pelos desencarnados, orar para aqueles que às vezes estão hospitalizados, mas vamos ser otimistas, vamos entender que isto não é por um acaso, isto é porque o nosso planeta precisa ter essa mudança. E se formos olhar com o olho físico, nós não saberíamos que rumo, que meios que a espiritualidade maior iria tomar para que esse processo fosse adquirido, fosse completado aqui na Terra. Mas como eles sabem de tudo, eles são superiores a nós. Olha só para ver, num instante eles colocaram as coisas tudo de como precisa ser. E nós esperávamos que a Terra que tinha que mudar, que o planeta que tinha que mudar. E na verdade, nós, habitantes desse planeta, é que vamos ter que mudar. Nós que vamos ter que rever muita coisa. A tecnologia surgiu para ajudar. Ajuda tanto que o amor, o afeto, ele estava esfriando. A gente está tão longe do nosso próximo, porém com a tecnologia na mão se torna tudo tão próximo. Eu ouvi um cientista dizer que com esse problema que está tendo, ele agora está preocupado com todos que moram no prédio. Ele mora num prédio de 15 andares, agora ele se interessou a saber quem são os moradores, quem são o vizinho de frente, de lado, de baixo, de cima do apartamento dele. Ele está preocupado, porque agora interessa se eles estão bem ou se eles estão infectados. Olha para você ver que ponto, que egoísmo que nós temos, que enquanto julgávamos estar tudo bem, não tinha essa preocupação. Agora nesse momento interessa também para nós todos saber como estão os nossos parentes, os nossos amigos. Então, o quanto que Deus é maravilhoso de chamar a atenção para nós nesse momento de dificuldade. Quantas coisas nós vamos aprender. Basta nós ficarmos atentos, procurar entender, procurar absorver o máximo de conhecimento, o máximo de evolução moral, ética, espiritual. Temos que entender o porquê dessa pandemia, mas não entender o porquê e achar que estamos sendo castigados. Nós não estamos sendo castigados. Nós estamos sendo preparados para alçar novos voos. Temos que dar muito graças a Deus
por estar tendo a oportunidade de estarmos vivendo nesse momento, que é um momento difícil, mas maior o aprendizado que vamos com certeza tirar deles. Esse pavor que nos causa medo, aflições, e vendo que a maioria dos idosos que dedicaram as suas vidas bem ao próximo, para criar suas famílias, para o país, esse é o momento que eles precisam de nós, eles precisam das nossas orações, para que sejam bem recebidos no plano espiritual, e com certeza eles serão, mas temos que ter força, temos que ter essa força para estar ajudando, o plano espiritual, através das nossas orações, através dos nossos boas vibrações. Então vamos, neste momento, fazer o esforço em enviar pensamentos positivos. Nesse momento de dor, é o momento que mais vamos aprender. Então vamos avançar com coragem mental, e aceitar as condições para lidar com nossos medos. Temos que ter medo, mas esse medo até certo momento, mas não deixar esse medo destruir a nossa condição mental, emocional. Celular para mim. Porque nós temos que, muitas das coisas nós temos que privar neste momento, para que nós possamos estar contribuindo com a Organização Mundial da Saúde. Agora eu vou ler um pedaço aqui do livro é do Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros. Ele vai falar nessa parte. André Luiz estava indagando, e o seu professor, o seu ajudador no plano espiritual, foi mostrando para André Luiz sobre os vírus, sobre as pandemias. Então, a parte que eu achei interessante é essa aqui, essas aqui. Indagava o nosso percebendo a estranheza. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matérias mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por essa classe de pessoas. Se demorarmos em nossa investigação, veremos igualmente monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos pelas mesmas. Então, olha a importância de nós física, quanto às formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, orai e vigiai. O Evangelho tem profunda importância em qualquer situação, a qualquer tempo. Somente o homem de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior, o físico também adoece. Interessado, contudo, em maiores esclarecimentos, perguntou: mas a matéria emitida pelo homem inferior tem vida própria, como núcleo corpulosos microscópios que se originam nas enfermidades corporais? Como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico.
Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Tá vendo que tudo, uma coisa tem relação à outra, tudo tem que andar junto. Ora, se temos nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzida pela mente enferma, e entidades circunstanciais. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoece o corpo como a alma. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma observará a medicina do corpo. Eu acho que esses textos aqui condiz muito com o momento que nós estamos passando. Podemos, na atualidade na Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa significada na missão de consolo, instrução e do alívio. Mas, o que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que essa pertence exclusivamente ao homem espírito, não ao corpo físico, ao homem espírito, né? Nós somos um espírito. Então, a cura verdadeira tem que ser do nosso espírito. Até porque esses momentos de provas e expiações que estamos passando é para que nós possamos regenerar o nosso espírito. Por isso tornou Aniceto cuidadoso a existência terrestre em uma gloriosa oportunidade para que se interesse pelo conhecimento em elevação de si mesmo. Por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas, desenvolvendo essa campanha não pretendemos intensificar paixões nefastas de sectacismo, mas criar um estado positivo de confiança, ânimo, otimismo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Então, é o que eu havia dito, nós temos que estar com a nossa mente positiva, pensando positivo, enviando bons pensamentos para os nossos irmãos. Até agora, apenas a fé proporciona essas realizações. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé é quem vencerá a morte. E encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Então, essa morte que ele diz nesse pedacinho aqui, não é a morte física, mas é do nosso espírito, que é eterno. E muitas das vezes a gente pensa em deixar esse espírito morrer. Não é que eu estou dizendo que o nosso espírito vai morrer, mas vai morrer no intuito que ele não vai adquirir conhecimento, não vai adquirir evolução espiritual. É esta morte que nós temos que entender. Então, queridos companheiros, queria agradecer a todos por este momento, por esta oportunidade de estar aqui, podendo trazer um pouquinho do que eu consegui adquirir através desse estudo e dizer que nós vamos sair dessa mais fortalecido na nossa saúde mental, espiritual, mesmo física,
e econômica, nós vamos estar mais pronto para batalhar, para buscar, para correr atrás. Mas é um momento também que nós temos que praticar a nossa verdadeira fraternidade. É um momento que temos que seguir os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para toda a nação, para todos nós. Vamos sair todos unidos, com força e com paz. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. A tristeza passa, a alegria passa, os momentos difíceis passam, tudo passa. Isto também passará. Agradeço ao mentor espiritual dessa casa que tem nos ajudado. Agradeço ao Mestre Jesus e que Ele possa estar abençoando a cada um que pôde estar participando conosco nessa noite. Peço perdão pelos tropeços, mas agradeço a todos por ter nos abençoado e emitido também bons pensamentos nesse momento. E que Jesus, que os mestres superiores, faça com que nós sejamos daquela parte que fala a oração de São Francisco. Que todos possam estar refletindo sobre essa oração. Agradeço por tudo e que assim seja.